Escute. O que vou te contar agora pode parecer impossível. Pode soar exagerado. Pode até desafiar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, dívidas e realidade. Mas antes de você fechar este vídeo, antes de você encostar a cabeça no travesseiro esta noite, algo precisa mudar dentro de você. Porque sua dívida não precisa atravessar a madrugada com você. Sim, você ouviu corretamente. Existe um princípio antigo, ativado há milhares de anos, que opera enquanto você dorme. Não metaforicamente. Não simbolicamente. Mas de forma prática, invisível e progressiva. E eu vi isso funcionar repetidamente. Agora, antes de continuar, faça algo simples. Pause por um segundo. Respire fundo. E diga em voz baixa: minha dívida não me define. Diga novamente. Porque quando você declara, você inicia um movimento. Quantas noites você já ficou acordado calculando números na cabeça? Repassando parcelas. Somando juros. Tentando encontrar uma solução que sempre parece escapar por poucos reais? O pagamento da hipoteca. O cartão de crédito. O empréstimo que você coassinou para ajudar alguém. As despesas médicas que continuam chegando. Você trabalhou duro. Você fez o que pôde. Você foi responsável. E ainda assim, a dívida parece crescer como uma sombra que nunca desaparece. Mas aqui está algo que quase ninguém lhe disse. A dívida não é apenas financeira. Ela é espiritual. Não no sentido supersticioso, mas no sentido estrutural. Ela cria uma narrativa interna. Ela fala com você. Ela sussurra às 3 da manhã. Você falhou. Você não é capaz. Você nunca vai sair disso. E quando você acredita nessa voz, você fortalece a corrente. Há 3.000 anos, em uma noite escura na antiga Israel, um homem estava escondido em uma caverna. Ele não era rei ainda. Ele estava fugindo. Sem recursos. Sem segurança. Com homens desesperados ao seu redor. Eles deviam favores. Eles deviam lealdades. Alguns deviam dinheiro. E naquele ambiente de pressão, ele fez algo inesperado. Ele não elaborou um plano militar. Ele não criou uma estratégia econômica. Ele fechou os olhos e começou a cantar. O que saiu de sua boca se tornou conhecido como o Salmo da Noite. Um código. Um protocolo. Uma estrutura espiritual ativada antes do sono. Esse salmo começa com uma declaração ousada. Responde-me quando eu clamar. Observe a postura. Ele não implora. Ele não pede talvez. Ele declara expectativa. Por quê? Porque ele entendia algo que mudou tudo. Quando você está em aliança com o Todo-Poderoso, você não fala como mendigo. Você fala como filho. E filhos têm direitos. A maioria das pessoas ora a partir do medo. Ele orava a partir de posição. E aqui está a primeira chave desta noite. Posição vem antes da provisão. Se você se enxerga como vítima da dívida, você reage. Se você se enxerga como herdeiro da promessa, você declara. Existe uma diferença entre dizer, Deus, por favor me ajude. E dizer, eu estou em aliança com a fonte da abundância. Uma postura implora. A outra ativa. No texto antigo, há uma palavra usada para justiça que não significa apenas ser bom. Ela significa posição legal. Posição no tribunal do céu. E isso muda tudo. Porque dívida é um contrato. E contratos podem ser encerrados. Mas primeiro, sua identidade precisa ser separada da sua condição. Quantas vezes você disse, eu sou endividado? Percebe o erro invisível? Você não é a sua dívida. Você está enfrentando uma dívida. Isso é temporário. Não permanente. O Salmo continua com algo ainda mais profundo. Ele diz, em paz me deito e logo adormeço. Pare. As circunstâncias não haviam mudado. O perigo ainda existia. A escassez ainda era real. Mas ele escolheu paz antes da evidência. E essa escolha ativava algo invisível. Porque a noite não é apenas descanso físico. A noite é período de reorganização espiritual. Enquanto você dorme, seu corpo se regenera. Sua mente processa. Seu espírito realinha. Mas aqui está o problema. Se você dorme em ansiedade, você reforça o ciclo. Se você dorme em declaração, você inicia transformação. Existe algo chamado alinhamento noturno. Quando você declara a verdade antes de dormir, sua mente subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ideias surgem. Criatividade retorna. Coragem aparece. E o céu começa a mover peças que você não vê. Talvez não seja um milagre instantâneo. Talvez não seja um cheque caindo do céu.
Mas pode ser uma renegociação, uma oportunidade, uma ligação inesperada, uma política que muda, um favor imerecido. A intervenção raramente parece sobrenatural no início. Ela parece coincidência, até que você percebe o timing perfeito. Então aqui está o que você fará esta noite. Antes de dormir, desligue a televisão. Guarde o telefone. Sente-se na beira da cama. Respire profundamente 3 vezes. E declare: eu não sou definido pela minha dívida. Eu estou conectado à fonte da provisão. Minha situação é temporária. Depois, leia lentamente o Salmo 4. Verso por verso. Sem pressa. Sem ansiedade. Quando chegar à frase final, em paz me deito. Deixe que essa seja a sua última consciência antes do sono. Porque algo começa quando você dorme em paz. Mas ainda há algo mais profundo que preciso revelar. Na próxima parte, você vai entender por que a dívida tenta se conectar à sua identidade, e como quebrar legalmente essa conexão. Porque a verdadeira batalha não está na sua conta bancária. Ela está na sua mente. E quando a mente se alinha, o céu responde. Existe algo que você precisa entender esta noite. A dívida não começa no banco. Ela começa na identidade. Sim. Antes que um número apareça na sua conta, antes que uma cobrança seja enviada, existe uma narrativa silenciosa tentando se estabelecer dentro de você. E essa narrativa diz: você é insuficiente. Você não sabe administrar. Você sempre estraga tudo. Essas frases parecem pensamentos comuns. Mas elas funcionam como contratos invisíveis. Nos antigos tribunais hebraicos, uma acusação só se mantinha válida se não fosse contestada. O silêncio era interpretado como concordância. Quantas acusações você deixou passar? Quantas vezes aceitou internamente: eu nunca vou sair disso? Percebe? Você não apenas enfrenta uma dívida. Você enfrenta uma identidade imposta. E é exatamente isso que o Salmo da Noite confronta. Há um verso poderoso que declara: saibam que o Senhor separou para si o fiel. A palavra usada ali significa distinguir, colocar em categoria diferente, marcar como pertencente a outro sistema. Isso é radical. Porque enquanto o mundo opera sob escassez, medo e juros acumulados, existe uma economia superior que opera sob provisão, favor e ciclos de libertação. Mas aqui está o problema. Você não pode operar em 2 identidades ao mesmo tempo. Ou você se vê como escravo do sistema, ou como participante de uma aliança. Não há meio termo espiritual. Quando o autor do Salmo pergunta: até quando transformarão minha honra em vergonha? Ele está confrontando algo. Ele está dizendo: vocês não têm autorização para redefinir quem eu sou. Isso é separação legal. E essa é a segunda chave. Separe sua identidade da sua dívida. Não ignore a dívida. Não negue os números. Mas rejeite a fusão entre quem você é e o que você deve. Porque quando identidade e dívida se fundem, a vergonha entra. E vergonha paralisa. A vergonha faz você evitar ligações, adiar decisões, procrastinar soluções. Mas quando você declara a separação, algo muda. Antes de dormir, diga em voz alta: minha dívida não é minha identidade. Eu rejeito toda a vergonha associada a ela. Eu sou separado para a provisão. Pode parecer simples, mas palavras criam estrutura interna. Agora há algo ainda mais profundo. O Salmo diz: iraí-vos e não pequeis. Isso surpreende muitas pessoas. Por que permitir ira? Porque existe uma indignação justa. Se você foi esmagado por juros abusivos, se foi manipulado por contratos confusos, se enfrentou circunstâncias médicas inesperadas, se foi pressionado por um sistema injusto. Sentir indignação não é pecado. Mas transformar indignação em amargura é. O texto não diz para suprimir emoção. Ele diz para redirecioná-la. Use essa energia para declarar mudança. Não para alimentar ressentimento. Porque ressentimento prende você ao passado. Declaração projeta você para o futuro. E então vem uma instrução que muitos ignoram. Meditai no vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Não é esvaziar a mente. É focá-la. Meditar, nesse contexto, significa repetir internamente uma verdade até que ela se torne mais forte do que o medo. Enquanto você está deitado, repita: eu estou em aliança com a fonte da provisão. Minha situação tem prazo. Favor me alcança. Você está reprogramando sua mente subconsciente. E sua mente subconsciente influencia suas decisões diárias. E decisões diárias influenciam resultados financeiros.
Mas não é apenas psicológico. Existe algo chamado alinhamento espiritual. Quando identidade, palavras e crenças se alinham, a atmosfera muda. E mudanças começam a acontecer. Nos primeiros dias desse protocolo noturno, você talvez não veja nada externo. Mas observe o interno. A ansiedade começa a diminuir. O peso no peito reduz. O medo constante perde intensidade. Isso é sinal de alinhamento. E alinhamento precede provisão. Entre o quarto e o 14º dia, comece a prestar atenção a pequenos movimentos. Uma mensagem inesperada. Uma oportunidade que você antes ignoraria. Uma ideia criativa. Uma coragem para negociar. O céu raramente despeja a solução do nada. Ele move peças através de pessoas, políticas e oportunidades. Mas só quem está em paz percebe. A maioria perde milagres porque está ocupada demais entrando em pânico. Agora deixe-me ser claro. Isso não é fórmula mágica. Não é superstição. Não é negar responsabilidade. Você ainda fará sua parte. Você ainda tomará decisões práticas. Você ainda administrará com sabedoria. Mas agora você fará isso sem medo dominando sua mente. E medo fora do controle já é metade da libertação. Na próxima parte, eu vou entregar o protocolo completo, passo a passo, exatamente como ativar esse princípio todas as noites, o que esperar nas semanas seguintes e porque a consistência cria algo que os antigos chamavam de impulso espiritual. Porque dormir em paz não é o final. É o início do movimento invisível. Esta é a parte que quase ninguém ensina. Muitos falam sobre fé. Muitos falam sobre prosperidade. Mas poucos explicam a consistência noturna que cria impulso espiritual. E é aqui que tudo se consolida. Primeiro, entenda isto claramente. A dívida perde poder quando perde acesso à sua paz. Ela ainda pode existir no papel. Mas se ela não governa a sua mente, ela já começou a enfraquecer. O antigo rei terminou o salmo com uma frase que parece simples, mas carrega tecnologia espiritual. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu me fazes habitar em segurança. Não é apenas poesia. É um comando interno. Ele está dizendo, eu escolho descanso mesmo antes da evidência. E descanso é confiança aplicada. Agora, aqui está o protocolo completo. Não teoria. Prática. Transição da atmosfera. 30 minutos antes de dormir, encerre estímulos de estresse. Sem notícias negativas. Sem discussões financeiras. Sem revisar extratos. Você precisa sinalizar ao seu corpo e à sua mente que a guerra terminou por hoje. Sente-se na beira da cama. Coloque os pés no chão. Respire profundamente 3 vezes. Ao inspirar, diga mentalmente, provisão. Ao expirar, medo sai. Faça isso lentamente. Isso não é misticismo. É realinhamento do sistema nervoso. É preparar terreno. 2. Declaração de identidade. Agora, em voz audível, declare. Eu sou filho da fonte de toda abundância. Estou em aliança com o Deus que provê. Minha dívida tem prazo. Ela não tem permanência. Diga com firmeza. Mesmo que pareça estranho. Mesmo que você não sinta nada no começo. Palavras faladas criam estrutura invisível. O mundo foi moldado por palavras. Sua realidade interna também é. 3. Leitura ativada. Abra no Salmo 4. Leia devagar. Sem pressa. Após cada verso, pause por alguns segundos. Pergunte, o que isso diz sobre quem eu sou? O que isso diz sobre a autoridade de Deus na minha situação? Quando chegar a parte que fala sobre separação, diga, eu separo minha identidade da minha dívida. Quando chegar a parte que fala sobre confiança, diga, eu escolho confiança acima do medo. E quando chegar ao verso final, coloque a mão sobre o peito e diga, eu me deito em paz. 4. Visualização tranquila. Agora deite. Não force imagens. Mas permita que surjam possibilidades. Talvez você se veja recebendo uma ligação. Talvez uma carta de renegociação. Talvez uma nova oportunidade de renda. Talvez apenas você acordando leve. Não tente controlar. Apenas permita. Porque enquanto você dorme, sua mente continua trabalhando. Seu espírito continua alinhando. E circunstâncias começam a se reorganizar. 5. A frase de ignição. Enquanto o sono chega, repita suavemente. Somente tu me fazes viver em segurança. Deixe que essa seja a sua última consciência. Essa frase funciona como chave de ignição. Ela encerra o dia sob confiança. E inicia a noite sob provisão. Agora, o que esperar? Dias 1 a 3,
mudança interna. Menos ansiedade. Mais clareza mental. Sono mais profundo. Isso já é sinal de que algo está se ajustando. Dias 4 a 14, movimentos discretos. Conversas inesperadas. Ideias práticas. Coragem para negociar. Informações que você antes não percebia. Semanas 3 a 6, mudanças maiores. Acordos. Descontos. Oportunidades. Fontes alternativas de renda. Favor inesperado. Mas aqui está o segredo mais importante. Consistência cria impulso. Não faça por 2 dias e pare. Não teste como quem experimenta a loteria. A noite é construção. E construção exige repetição. Agora deixe-me dizer algo direto. Talvez sua dívida não desapareça magicamente amanhã. Mas o poder que ela tem sobre você pode desaparecer esta noite. E quando o poder acaba, o fim é apenas questão de tempo. Porque um homem ou uma mulher que dorme em paz não toma decisões movidas por desespero. E decisões sem desespero são decisões sábias. E decisões sábias mudam trajetórias financeiras. Mas existe algo além disso. Existe favor. Existe sincronização. Existe intervenção que você não consegue prever. Portas que se abrem. Pessoas que ajudam. Políticas que mudam. Sistemas que se ajustam. Muitas vezes parece coincidência. Até que você percebe que começou na noite em que escolheu paz. Então agora você tem uma decisão. Você pode continuar dormindo com medo. Ou pode dormir com declaração. Você pode continuar deixando a dívida falar com sua mente. Ou pode falar verdade antes de fechar os olhos. Porque a noite pode ser apenas escuridão. Ou pode ser o momento em que o céu começa a se mover enquanto você descansa. Deite-se em paz. Declare sua posição. Separe sua identidade. Confie na provisão. E deixe que aquilo que parecia permanente comece a perder força. Os dias da sua opressão não são infinitos. Quando identidade muda, quando palavras alinham, quando a paz substitui o medo, correntes começam a se romper. E tudo começa. Esta noite.